Uhum. Uhum. Aê, chegamos na última parte. Hoje a gente vai falar do ISO. É a última coisa dessa série de vídeos sobre os fundamentos da fotografia. O ISO. Mas o que é o ISO? O que é isso? Não é isso, é ISO. ISO. Antigamente, isso era uma bagunça, porque tinha o tal do DIN, tinha o tal de ASA, e aí a galera, acho que de saco cheio, foi e padronizou para o ISO, que é International Standard Organization, é alguma coisa assim. Essa organização aí resolveram padronizar o que é a porcaria do ISO. E o que é o ISO? O que? Olha o grilo, olha o grilo, ó. O ISO é a medida que indica a sensibilidade do sensor à luz. Quanto maior o ISO, maior a sensibilidade do sensor à luz. Quanto menor o ISO, menor a sensibilidade do sensor. Alguns usam a expressão velocidade do ISO, né? Um ISO veloz, um ISO mais veloz, é um ISO maior. E um ISO menos veloz é um ISO menor. Se um ISO é menor, menor é a sensibilidade do sensor à luz. Assim, quanto menor for o ISO, menor a sensibilidade. Consequentemente, se o ISO é menor, você precisa de mais luz para iluminar a cena. Se o ISO é aumentado, a sensibilidade do sensor também aumenta. E assim, você pode captar uma cena com menos luz. Os valores de ISO, eles normalmente nas câmeras chega de 100, vai de 100 a 6.400, mais ou menos, tá? Há câmeras que atingem ISOs maiores, tipo, sei lá, ISO 100.000, 200.000. Eles falam que são câmeras que filmam no escuro completo, mas ninguém tem essa porra dessa câmera, né? Então vamos nos ater ao padrão normal da vida, que é um ISO de 100 a 6.400. A relação em termos de exposição do ISO é uma coisa que é fácil de entender. Suponhamos que a gente tem um ISO 200. O ISO 200 ele vale o dobro da sensibilidade de um ISO 100 e a metade da sensibilidade de um ISO 400. É basicamente isso. JP, mas e os efeitos desse ISO, cara? O que essa porra desse ISO faz? É só aumento de sensibilidade do sensor? É só isso? É claro que não, né, gente? É claro que não. Ele tem um efeitinho que é muito maluco, muita gente acha desagradável, mas você pode usar a seu favor sim, enquanto você fotografa. Mas aumentar o ISO acarreta o efeito de ruído, ou também chamado de granulado, né? Ruído granulado é uma coisa mais antiga, da época do filme aí e tal, e o ruído é uma coisa mais digital, tá bom? Eu acho particularmente o granulado mais legal do que o ruído. Mas vamos considerar as duas coisas como iguais aqui. Esse ruído, eles são aqueles pontinhos granulados que aparecem geralmente nas áreas mais escuras da foto, quando você amplia uma imagem com ISO muito alto, ele aparece essas sujeiras aí na foto. O pessoal aí não gosta não, viu? Eu não tenho nada contra. Como eu disse, o ruído é para imagens digitais, o granulado para imagens feitas em película fotográfica. Película fotográfica. Isso daqui. Isso. Tá bom? Um ISO baixo, ele capta pouca luz, mas ele quase não apresenta ruído. Assim, quanto menor o ISO, menor a sensibilidade e menor o ruído. Com o ISO menor, você consegue ter nitidez maior, principalmente nos contornos da imagem. Já um ISO maior, ele vai conseguir fotografar ou filmar em condições de baixa luminosidade,
mas ele vai gerar esse ruído que quase sempre é indesejado, né? E afeta a nitidez da imagem, né? E prejudica os detalhes e tudo mais. Assim, se o ISO for maior, maior a sensibilidade e maior o ruído. E à medida que você aumenta o ISO, mais ruído você vai ter e mais perda de nitidez vai acontecer. Eu fiz um vídeo aqui bem tosqueirinha do mascote do Iron Maiden, para que vocês possam ver o efeito do ISO na imagem. Eu fiz um videozinho meio tosqueira, mas é só para exemplificar e para vocês verem o que acontece quando se aumenta o ISO. A exposição do vídeo eu mantive a mesma, porque eu fui compensando à medida que eu ia subindo o ISO, tá? E eu vou mostrar aí o resultado para vocês. E à medida que vai subindo esse ISO, o ruído vai ficando mais aparente, cada vez mais aparente. E onde que usa esse ISO, cara? Cadê essa galera usando esse ruído aí? Esse ruído deve ser uma merda, né? Não, pera lá que tem gente que usa esse ruído aí. Inclusive no cinema, viu? O diretor Steven Soderbergh, no filme Full Frontal de 2002, ele inseriu uma textura de grão em aproximadamente 80% do filme. E nos outros 20%, ele filmou em película 35mm no método tradicional. Para inserir essa textura nesses 80% do filme, primeiro as cenas foram filmadas em vídeo e depois passadas para a película 35mm, para que assim essa textura ficasse ainda mais evidente, pois a ampliação aumenta o ruído, tá? Isso é importante. Quanto mais ampliada a foto for, maior você vai perceber o ruído. A questão que movia o diretor era a seguinte: por que perseguir alguém com uma câmera DV, adotando um estilo documental de filmagem, aparenta ser mais real do que a parte do filme em que foram utilizadas as técnicas do cinema tradicional? Ele tem um ponto aí, né? Ele evoca o estilo do cinema verdade, o cinema verité, para levantar essa questão. O cinema verdade é um cinema que surge ali no pós-segunda guerra, né? Que era a galera pegar uma câmera na mão mesmo, então era tudo tremido, a Europa toda destruída e as pessoas fazendo filmes com o que elas tinham em mão. Então você vê que a pessoa usou a textura do ruído para jogar uma questão dentro de um filme, contando uma história. Eu não posso contar porque é spoiler, cara. Assistam esse filme. Full Frontal, de 2002, Steven Soderbergh. Bom, uma outra imagem que chamou muito a minha atenção foi uma imagem feita por Daido Moriyama, lá no Japão. É uma imagem intitulada Stray Dog, foi tirada em 71 nas ruas de Misawa, no Japão. Nessa foto, Moriyama fotografa um cachorro de rua utilizando altos contrastes com um grão bem evidente aí que acentua o tom cru dessas fotografias dele, né? Principalmente as que ele fez em preto e branco nesse período. Então, o ISO alto ele nem sempre é o ideal, né? Mas aí a gente também vê que esse efeito que é gerado pelo ISO alto, que é o ruído, ele pode ser utilizado também como uma linguagem, né, na fotografia, caso você queira. É claro, né? É óbvio que hoje em dia também, com a imagem digital, a gente pode fotografar com um ISO mais baixo e inserir ruído depois na pós-produção. Só que a ideia aqui é que a gente consiga tirar o máximo direto da câmera, né? E não que a gente vá sentar a bunda na frente do computador para ficar mexendo com a imagem. Se a gente pode fazer na câmera, vamos fazer na câmera. Tem as ideias já bem construídas na sua cabeça, tá? Porque aí você já pega e faz na câmera. Se não der para fazer na câmera, aí você faz no computador, tá tudo certo também. Pode-se tudo. Bom, é isso. Chegamos ao fim da série dos vídeos sobre os fundamentos da fotografia, mas é claro que eu não vou deixar vocês na mão, né? E vou fazer uma mini recapitulação de tudo que a gente falou durante toda a série, né?
É claro que eu não vou falar tudo de novo, né? Quer ver de novo, volta lá e assiste. Eu vou só dar um compilado básico aqui do que está rolando. Sobre a objetiva, sempre escolha com muito cuidado o tipo de objetiva que você quer usar. Qual a distância focal ideal para sua foto? Qual? Eu não sei. É claro, né, que nem sempre a gente tem tempo para pensar sobre isso, né? Ai, meu Deus, eu tenho que tirar uma foto ali, não vai dar tempo. Não tem problema, faz a foto lá do jeito que dá. Mas sempre que você tiver tempo, pense na lente que você quer usar. Sempre pense em tudo. É claro que não dá tempo todas as vezes, mas sempre que der, isso é super importante. A abertura do diafragma, ela controla a quantidade de luz que passa pela lente e atinge o sensor e altera a profundidade de campo. Maior abertura, mais luz, menor profundidade de campo. Menor abertura, menos luz, maior profundidade de campo. Certo? Isso pode ser meio complicado, tá? Esse lance da abertura, viu? Porque o menor número f, sei lá, um f 1.4, por exemplo, ele vai ser uma abertura do diafragma maior. E o maior número f, um f 16, 22, vai ser a menor abertura. Então, se eu falo maior abertura, é um menor número f, tá? Isso é complicado, mas com o tempo a gente tira de letra. Maior abertura, mais luz, menor profundidade de campo. Menor abertura, menos luz, maior profundidade de campo. Beleza? Já o obturador controla o tempo de exposição do sensor, o tempo que o sensor fica exposto à luz, gerando o efeito de sensação de movimento, no caso de uma velocidade de obturador baixa, ou de congelamento da imagem, no caso de uma velocidade de obturador alta. Por fim, o ISO, que é a medida que indica a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Se o ISO é maior, a sensibilidade é maior. Se o ISO é menor, a sensibilidade é menor. Lembrando que, se o ISO vai aumentando, em um ponto, ele vai começar a gerar ruído. E isso pode ser desagradável para a sua imagem, mas nem sempre. É importante aqui, isso também pode ficar para temas para outros vídeos, que existe um tal, vocês podem pesquisar isso por aí, existe o tal do ISO nativo, toda câmera tem, tá? E aí esse ISO nativo, é legal você saber qual é o ISO nativo de sua câmera, porque geralmente o ISO nativo é o que gera menos ruído. E tem uns testes por aí na internet que, se você dobra o ISO nativo, por exemplo, da Canon é 160. Se você joga para 320, o 320 tem menos ruído do que o, sei lá, 250, entendeu? E tem outra coisa também, que é o ISO nativo duplo. Tem câmeras que tem dual ISO. Isso é uma loucura também. Eu fritei o meu cérebro quando eu vi um cara falando sobre isso. Mas isso tem que ser motivos para outros vídeos aí, porque é uma coisa muito aprofundada, né? Por fim, gente, visto esses 3 pilares aí da fotografia, o que a gente tem que entender é que, para fazer uma fotografia, a gente precisa de luz. E para que haja luz, é necessário que você domine esses 3 princípios. Porque é através deles, né, da abertura do diafragma, da velocidade do obturador e do ISO, que você vai compensar a exposição de acordo com o efeito que você quer gerar na imagem. Dominando esse trio aí, você pode realizar infinitas combinações, cara, para atingir o efeito e a exposição que você pretende. E de maneira criativa, diferente, né? Tem uma imagem que é o triângulo da exposição,
que resume bem o que você deve saber sobre esses 3 princípios, pois os 3 eles afetam a exposição da imagem, né, e dão características diferentes a ela. Então, assim, né, pelo amor de Deus, não vai decorar esse negócio, né? Vai usando e tirando fotos e fazendo vídeo, você vai acostumar. Isso aí não precisa decorar não, hein? Por favor. Tudo vai ficar natural com o tempo, viu? Bom, é isso, gente. Valeu, muito obrigado por essa oportunidade. Me xinguem, falem sobre coisas que eu errei. Eu me retrato em mensagens ou em vídeos. Espero que não fique só nesses 4, viu? Valeu demais, obrigado!